noite. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 15. Eu queria muito que você abrisse seu coração para o que eu vou falar. Muito, muito. Eu vim preparado lá do Rio de Janeiro pregar uma palavra. Aqui eu mudei. Eu vou pregar sobre uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. A gente vai ler a parábola do filho que se perdeu. Na verdade, não é do filho que se perdeu, é dos filhos perdidos. O filho pródigo foi uma inserção posterior, né? A gente vai ver por que os dois filhos estavam perdidos. E vai acompanhar duas posturas que nos afastam de Deus. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava atenção, ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ensaiou o discurso aqui, né? E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E o servo respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho fez o quê? Encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você não entendeu nada, meu filho. Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia e mais falada. E por diversas vezes foi falado que um filho foi embora, viveu de forma dissoluta e voltou e houve festa. Se a história acabasse aí, tudo bem. Seria inclusive uma excelente história para moralistas, para dizer: é isso mesmo, foi lá fora, se deu mal, agora volta com o rabo entre as pernas e tem que se humilhar ao pai para a coisa voltar a ser o que era. A história não termina aí. O filho vai, vive de forma dissoluta, depois cai em si, o filho mais novo,
e ensaia um discurso: poxa, quem sabe o meu pai não me recebe de volta, eu não quero ser mais filho, eu quero ser um servo, porque é melhor do que a situação que eu estou. Pai, pequei contra ti, quantos homens, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, me recebe apenas como um servo seu. E ele foi ensaiando seu discurso. E diz o texto que provavelmente o pai ficava olhando para ver se o filho voltava. Todo dia ele esperava o filho. E o filho apontou no horizonte. E quando chegou no horizonte, o filho não deu o resto dos passos. O pai foi em direção a ele. O filho vai: não fala, deixa eu falar. Se ajeitou: pai, pequei contra ti, contra Deus. O pai não quis nem saber. Matem um novilho gordo, prepare uma festa, porque o filho que estava morto voltou, ele reviveu. A verdade do evangelho é maravilhosa, né? Graça, favor imerecido. Mas a história não termina aí. Ela poderia terminar com um final feliz, mas não termina. Enquanto isso, o irmão mais velho, filho do mesmo pai, com o mesmo sangue, volta a ver a festa, o rebuliço, e pergunta: que palhaçada é essa? Um servo fala assim: ó, teu irmão voltou, cara. Ele estava morto, reviveu. Teu pai falou: não entrou não. O pai vem e fala com ele assim: filho, por que você não está lá com teu irmão? Esse teu filho gasta todo o teu dinheiro. Tipo o caso de família, Massa Peltier, sabe? É ou não é? Ele está parecendo? Esse teu filho gasta todo o seu dinheiro com mulher, bebedeira, e você recebe de volta, e ainda dá uma festa para ele. Eu estou aqui, olha a percepção do filho mais velho, trabalhando como um escravo. É filho, mas se vê como escravo. Eu estou aqui trabalhando como um escravo para você, e você nunca nem me deu um bezerrinho qualquer, não precisa ser o melhor não, para eu festejar com os meus amigos. De quem? Aonde que o ouro do filho mais velho estava? No pai? Estava na herança. Meu filho, você não entendeu nada, meu filho. O pai sempre é amoroso, né? Você não entendeu nada, filho. A gente precisa festejar. Esse filho que estava morto voltou à vida. É o seu irmão. Você chama de meu filho, que do teu filho, mas é seu irmão. Ele voltou à vida. Vamos festejar. E como o texto termina? Termina com uma grande interrogação. A grande pergunta desse texto é: será que o filho mais velho entrou na festa? Essa é a grande interrogação. Na verdade, os grandes moralistas e arautos da fé, que estão em abundância aqui, geralmente são dentro da igreja. É lógico. Eles estão diante de uma postura que muitas vezes não festeja. E não consegue olhar os filhos pródigos com um olhar de amor. Sabe, aqui, Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas. Primeiro ele começa com a parábola da centésima ovelha, e todas têm um veio. Todas querem provar uma tese em relação a respeito de Cristo. Ele é um pai que vai atrás de quem está perdido. Primeiro a ovelha que estava perdida, depois algo que estava perdido dentro de casa, dentro da igreja, a moeda perdida. E em último lugar, ele está diante dos 2 filhos perdidos. E a gente vai tentar entender por que esses 2 filhos estavam perdidos. Mas antes, para a gente entender por que esses filhos estavam perdidos, a gente precisa entender para quem é a mensagem. E a gente vai descobrir isso no versículo 1. Para quem era essa mensagem que Jesus endereçou? Abra sua Bíblia aí lá em Lucas 15, olha o versículo 1 aí. Ele diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvir. Primeiro grupo, quem é? Publicano e pecador. O segundo grupo que estava lá, versículo 2: mas os fariseus e os mestres
da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Dois grupos endereçados, duas posturas de filhos. A primeira postura, publicano e pecador. Filho mais velho ou filho mais novo? Filho mais novo. É aquele que rompe com a figura do pai e vai viver de forma dissoluta. O segundo grupo, que também é símbolo de uma postura de perdição humana, de relação nociva com Deus e com o pai. Quem é o segundo grupo? Fariseus e doutores da lei. É a gente que está dentro de casa, mas não sabe festejar. Esses são os filhos mais velhos. E aqui a gente tem dois tipos de grupos que exemplificam e são a tipologia da perdição humana em relação ao pai. Primeiro, o amoral. O que rompe de fato com a figura paterna é o publicano, é o pecador. E segundo, os moralistas, fariseus e mestres. E aqui, que é o tema da minha mensagem, 2 filhos e um segredo. O maior segredo dessa mensagem, desse texto, é que tanto mais velho quanto mais moço queriam ver o pai morto. O mais moço chega e fala assim: me dá a sua parte da herança. Herança a gente só tem quando, o quê? Morre. E o mais velho fala assim: eu quero de verdade o teu cabrito. Eu quero que você pode me dar, eu não quero você. Tanto mais velho quanto mais moço são os lados de uma mesma moeda. Que em última instância a relação com o pai não era o desejado. O que se desejava era a relação com a herança, com o que pode dar. Essa relação toma lá da cá. De um crente que rompe ou de um crente que fica, mas na verdade o que eu quero é o que o pai pode me dar e não o pai. E aí, eu gosto muito de um teólogo que ele faz um poema sobre esse momento. E eu acho maravilhoso, eu vou ler para vocês. É sobre um pai e 2 filhos. Ele estava falando sobre o filho, os 2 filhos, né, essa parábola. Um deles, o mais velho, todo certo, de acordo com o figurino, cumpridor de todos os deveres, trabalhador. O outro, mais novo, malandro, carioca. Não. Ó, essa piada vocês não podem fazer, só eu posso. O outro mais novo, malandro, gastador, irresponsável, pegou a sua parte da herança adiantada e se mandou pelo mundo, caindo na farra e gastando tudo. Acabou o dinheiro, veio a fome, foi tomar conta dos porcos. E aí se lembrou da casa paterna e pensou que lá os trabalhadores passavam melhor do que ele. Imaginou que o pai bem que poderia aceitá-lo como trabalhador, já que não merecia mais ser tido como filho. Voltou. O pai o viu de longe, saiu correndo ao seu encontro, abraçou e ordenou uma grande festa, com música e churrasco. Para os filhos mais velhos, a história poderia ter terminado aqui. Boa história para exortar os pecadores a se arrepender. Deus perdoa sempre, mas ainda tem uma outra parte, a parte do irmão mais velho. Voltou do trabalho, ouviu a música, sentiu o cheiro de churrasco, ficou sabendo do que acontecia e ficou furioso com o pai, ofendido e com razão. E agora eu começo a vir para a aplicação desse texto. Ficou furioso com o pai, sabendo do que acontecia, com razão, ofendido e com razão. Aí ele fala, o autor disse: mas seu pai não fazia distinção entre credores e devedores. Fosse o pai como um confessor e o filho gastador, teria pelo menos de cumprir uma penitência. A parábola termina num diálogo entre o pai e o filho justo, mas o suspense se resolve se entendermos as conversas havidas entre eles.
Disse o filho mais novo: pai, peguei o dinheiro adiantado e gastei tudo. Eu sou o devedor e tu és credor. Respondeu-lhe o pai: meu filho, eu não somo débitos. E disse o mais velho: pai, eu trabalhei duro, não recebi meu salário, não recebi minhas férias, e jamais me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu sou credor e você é devedor. Respondeu-lhe o pai: meu filho, eu não somo créditos. Os dois filhos eram iguais um ao outro, termina o autor, iguais a nós. Na relação com o pai, nós somamos débitos e créditos. O pai era diferente. Jesus ainda pinta um rosto de Deus que a sabedoria humana não pode entender. Ele não faz contabilidade. Assim é o amor. Ama porque ama. O nome certo da parábola: um pai que não sabe somar. Um pai que não tem memória. Sabe o que a gente aprende isso aqui, gente? Nós não podemos usar a lei de créditos e débitos para calcar o nosso relacionamento com Deus. Preste atenção nisso aqui. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais são as suas reais intenções com Deus? Vou fazer uma pergunta mais ainda, pergunta para filhos mais velhos, porque estão de montes nas igrejas, os filhos mais novos estão lá fora, os filhos mais velhos, muitas vezes existem outros filhos de Deus, mas existem filhos mais velhos também no nosso meio, estão dentro da igreja. Se não existisse inferno, não estou dizendo que não exista, estou dizendo, se não existisse inferno, você continuaria servindo a Deus? Porque muitas vezes a penitência nos faz servir a Deus. Você se relaciona com Deus por causa da sua herança? Isso é postura de gente farisáia, de filho mais velho que não está de olho no pai, está de olho no cabrito. Não se relacione em primeira instância com o Deus provedor, se relacione com o Deus de amor. Minha filha, a minha filha é demais, a Helena. Falou que tem uma menina parecida com ela aqui. Depois você me mostra quem é. A minha filha é um doce. E ela é muito amorosa. Mas ela foi se revelando assim há um tempo, né? Daí uma vez eu estava na sala, e eu estava assistindo televisão, e ela veio, fez uma massagenzinha atrás de mim assim. Eu olhei e falei assim. Daqui a pouco veio e me trouxe um copo d'água. Falei: muito obrigado, filha. Rapaz, você é tão lindo. Qual é a próxima pergunta que a gente faria depois disso? O que você quer? É ou não é? Sabe por quê? Porque dentro da nossa identidade já existe um filho mais velho. Já existe um filho mais velho. A porcaria da teologia da retribuição. Eu dou para ter. Eu faço para ter. Eu venho para a igreja para ter bênção. Eu me relaciono com Deus, não é com o pai, é com o padrasto ou com o patrão. Quais são as características dos filhos mais velhos? Os filhos que tem de monte nas igrejas. Quais são elas? O texto já nos fala. Versículo 25 fala assim, olha, dá uma olhada aí, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Primeira coisa, todo mundo festejando, ele não. O filho mais velho tem falta de festa na vida. Não sabe festejar, não se alegra com a conquista do outro,
Não se alegra com o pecador que se arrependeu. Não se alegra com a conquista que o outro teve. Não se alegra. Falta festa. E a proposta é se alegremos. Nós alegremos com a conquista do outro. Essa é a proposta. Sabe, é interessante uma vez eu estava escutando o pastor Luciano falando que ele foi numa igreja e no final ele orou por cura para um monte de gente. E uma pessoa foi curada. E no final um outro estava chorando muito assim, e falou assim: pastor, eu tenho que te confessar, pastor, por que Deus fez isso? Fez isso o quê? Por que Deus não me curou e curou aquele dali? Deixa eu contar a história daquele ali. Aquele ali é picareta. Filho mais velho, quando o pai dá presente, você fala assim: eu que merecia. Filho mais velho, ter uma perspectiva alegre diante da vida não diz respeito às circunstâncias, diz respeito a como lidar com elas. Na vida não se espera a tempestade passar, mas se aprende a dançar na chuva. Segunda percepção sobre o filho mais velho: falta de liberdade. Olha aí, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Filho mais velho dentro de casa faz conta do mínimo possível para ter algo do pai. Perguntas de filho mais velho: pastor, eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Fala para mim, isso não é pergunta de filho mais velho? Outra pergunta do filho mais velho: o crente perde ou não salvação? Outra pergunta do filho mais velho: você acredita que assim, eu estou predestinado a ser salvo? Gente, isso tudo é besteira no evangelho. E tem igreja sofrendo cisão por causa disso. Nós estamos diante da autoridade de Deus ou da soberania humana? Responde para mim. Deus poderia fazer uma pedra tão pesada que ele não pudesse levantar? Daí você responde para mim. Poderia ou não poderia? É difícil responder, né? Responde. Não, então ele não é Deus, porque ele não é todo poderoso. Deus fala, sim, então ele não é Deus, porque ele não pode levantar. Vocês percebem? Filhos mais velhos perdem a relação com o pai em amor. Filhos mais velhos jogam Deus fora e ficam com as suas apreensões sobre a verdade a respeito do pai. Filhos mais velhos não sabem ter felicidade e festa na vida. Filhos mais velhos compram cabritos e não se alegram com a presença do pai. Gente, Jesus não teve nenhum problema com o filho mais novo. Na verdade, ele andou com os filhos mais novos. Jesus bateu foi nos filhos mais velhos. Os filhos mais velhos destroem o evangelho. Pergunta de filho mais velho: eu tenho que vir para a igreja toda semana? Isso tudo não faz sentido. Não faz sentido no evangelho. Porque o evangelho, o que é o dogma? O que é a lei? É o segundo momento. Gente, presta atenção comigo. Se realmente Jesus viesse fazer um evangelho para filhos mais velhos, ele não viria na postura de um galileu que chamou as pessoas para andar com ele. Ele viria na postura de um escriba. Ó, a lei é essa. Papapá, 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 papapá. Isso aconteceu no Antigo Testamento, deu certo? O apóstolo Paulo disse que a lei só serve para mostrar que a gente não consegue. É o amor, a relação com o Pai que vivifica a fé. Filho mais velho é uma praga. E são os caras que dão mais problema para o pastor. O problema é quando o pastor é filho mais velho. Acontece. Sabe o que acontece com pastores que são filhos mais velhos? Eles levam, não estou dizendo que é o que eu quase não, pelo contrário, eu conheço a liderança da igreja.
Pastores que são filhos mais velhos levam ao seu rebanho na condição de lei. Ou seja, o que acontece? Escreveu, não leu, já era. Aí são duas teologias que saem do púlpito. A primeira teologia é a teologia da culpa. A gente domina pela culpa. Pecou, já era, está crucificado e tal. A segunda teologia é a teologia da ganância. Você quer ter algo de Deus? Então vai cuidar do cabrito, ele vai te dar um para festejar. Essa é a teologia do filho mais velho. Ou é culpa ou é ganância. Mas a gente esquece que o melhor que a gente pode ter nas fazendas do reino de Deus é a presença do Pai. É a presença do Pai. O apóstolo Paulo já fala, Romanos 13, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de unir uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, o amor em última instância é a lei, e a partir daí eu ressignifico o dogma. Eu vivo com Cristo, ressignifico o dogma. Eu vivo com Cristo, ressignifico a ação, e não pode ser o contrário, senão a gente crucifica quem Deus ama. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: amem ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei é o desdobramento do amor e nunca o contrário. A lei existe porque as pessoas não amam. E qual é a característica do filho mais velho? Em terceiro lugar, é a falta da relação com o pai. Ele não se considera filho, ele se considera escravo. Ele se considera um servo trabalhador, cooperador, porque ele precisa de um cabritinho. Você percebe que Deus se torna ídolo para o filho mais velho? Porque o que é ser o ídolo? É aquilo que deveria tomar lugar de Deus, mas na verdade o Deus para o filho mais velho é o cabrito. O Deus é o meio pelo qual se chega. Quando Deus, em última instância, não for o lugar de chegada para a gente, Ele é um ídolo. O que acontece é o seguinte: eu olho para a herança e eu falo assim, pô, mas para ter a herança, o pote de mel, eu preciso passar no meu servidão, na minha escravidão com Deus. Então eu me sirvo Deus, mas quem eu adoro de verdade é a herança. Quem eu adoro de verdade é a herança. Gente, o filho mais jovem, pelo menos, ele pensa no amor do pai, quando ele está lá fora. A figura do pai para ele, para o mais moço, tem um perfil. Ele pensa que o pai pode perdoar, ele pensa que o pai pode ser alvo da misericórdia, ele pensa que pode ser alvo da misericórdia do pai. A figura do pai para o mais velho é amigo da onça, é severo, ele conta cabritos. O pai é um justiceiro. A pergunta que eu te faço é: qual é a imagem de Deus para você? Qual é a imagem de Deus para você? Deixa eu te falar algo. Se você mira o cabrito, Deus é amor, e Ele quer se relacionar contigo em amor. Os filhos mais velhos estragam o evangelho. Não tem festa na vida, não tem alegria na vida. Mas como que o filho mais velho encontra a salvação? Versos de 30 a 32. Olha o que diz aí: mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens, aí o filho mais velho ainda falando, né? Com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Aí diz o pai, olha a salvação que o pai dá para o filho: ah, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Olha aqui, olha o que ele fala no 30, mas quando esse aí volta para casa, esse teu quê? Teu filho. E o pai fala assim: nós celebramos a volta do teu irmão. Ah, a salvação dos casca-grossas, dos arautos da fé, daqueles que sabem de toda a doutrina e de tudo, dos doutores da lei, dos fariseus travestidos de cristãos, só começa quando nós somos capazes de chamar de irmãos aquele a quem Deus chamou de filho. Ele não é filho do pai, ele é seu irmão.
E o irmão a gente não escolhe. O irmão a gente aceita. Você escolhe teu irmão? E de vez em quando tu fala assim, cara, eu sou tão bonito, tu é tão feio, por que isso? Exatamente. Na fé é a mesma coisa. A gente tem uns irmãozinhos avariados. E não... Aqui. E não pensa que tu não é um deles, não. Você consegue chamar de irmão a quem Deus chama de filho? Você consegue. Mas não é possível. Ele traiu, está no 3º casamento, já pode até pedir música no Fantástico. Ele é teu irmão e alvo da graça do Pai. E quantas vezes ele errar, se houver arrependimento, se esse cara entrar aqui na porta, você pode abraçar. Se um cara entrar aqui na porta, vestido de mulher, travestido, você pode abraçar. Você pode chegar, seja bem-vindo, meu irmão. Você pode falar isso. Choca, não choca? Mas o evangelho de Jesus não olha para a pessoa e nem para a aparência, nem pelo que ela fez. A Bíblia fala, já não há mais condenação. Aqui a pessoa fala, eu quero Cristo, eu quero andar com Cristo. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A vida que vivia na carne, agora vivemos a fé pelo Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou. Ele nos une. Ele nos une. Não seja uma pedra de tropeço na vida de filhos pródigos que querem o amor e a graça de Deus através do seu abraço. Ah, meu irmão, ele é teu irmão. Ponto final. Como que o filho mais velho entende a redenção? Primeiro, pela descoberta do irmão. Segundo, pela descoberta do pai. Versículo 31 diz, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Deixa eu falar para você, por favor, olha para mim. Ele é teu pai, não é teu patrão. Ele é teu pai. Ele não vai ficar cobrando. A verdade é que o próprio pecado e o Espírito Santo já não constrange. Ele é teu pai. Então para de trabalhar para o teu pai. É tudo teu. Filho de dono de empresa não está trabalhando para ganhar um salário. Ele está trabalhando para prosperar a herança, porque é dele. O problema é que nós não nos vemos como filhos. Nós nos vemos como escravos. Nós nos vemos como empregados. Em terceiro lugar, como filho mais velho, com essa redenção, pela descoberta da herança. Meu filho, diz o texto, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Então, meu irmão, no nome de Jesus, não viva como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Não se chame de escravos. Você é filho amado de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 diz assim, tudo é de vocês. Como é difícil a gente entender isso, gente. Tudo é de vocês, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Agora até a morte é nossa, porque Cristo matou a morte. Esqueça os bezerros cevados, Ele te deu a fazenda, e nas fronteiras das fazendas da santidade há muito espaço para a liberdade. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, glória a Deus. E o filho mais jovem é o imoral. Eu já estou terminando aqui. Engraçado que o filho mais jovem tem 3 características. Primeiro, ele busca se afirmar. Primeiro, ele era feliz e não sabia. Depois ele era infeliz e não sabia quando ele foi. Aí depois ele era infeliz e sabia. E por último ele era feliz e sabia. Foi isso. Outro perfil do filho mais jovem era o distanciamento da figura paterna. Eu vou para longe de ti, eu rompo contigo. Outro perfil, busca dar satisfação naquilo que não dá satisfação. O nome disso na filosofia é hedonismo. Como se o prazer fosse um Deus. E como que o filho mais jovem encontra a salvação? Primeiro,
ele cai em si, diz o texto no versículo 14 a 16, ele se encontra com o real significado da vida. O pessoal do Ministério de Louvor já pode vir para cá, por favor? Ele se encontra com o real significado do mundo, sabe? O mundo não pode ser isso que eu estou vivendo, não pode. A vida não pode ser isso que eu estou vivendo. Aí depois ele encontra com o profundo significado dele mesmo. Ele cai em si, de repente fala assim: caramba, se eu for pelo menos um escravo na casa do pai. E ele cai em si. E ele nos ensina que o caminho de volta é um caminho que parece que nós vamos melhorar, porque de escravos do pecado passaremos de escravos para Deus. Percebe que existe uma transição do filho mais jovem para ser filho mais velho nesse caminho, porque o discurso dele é de filho mais velho. Eu quero ser escravo, pelo menos com você. Mas eu acho lindo o que acontece, porque Jesus não quer filho mais velho nem filho mais novo. Jesus quer filho amado, filho que se entenda filho. Eu acho uma das coisas mais bonitas do Evangelho, que ele vem com um discurso ensaiado de filho mais velho. Pai, pequei contra ti, contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pai, me receba como um escravo apenas. Como se... Olha o discurso do filho mais velho. Me receba como um escravo, me receba como um escravo. E ele foi com esse discurso ensaiadinho: eu sou filho mais velho, eu sou filho mais velho. Pai, pequei contra ti. O pai olha, já fala: pode parar. Mata um bezerro cevado, mata um bezerro cevado, porque o meu filho amado não é meu servo nem meu escravo. Estava morto e reviveu, era morto e foi achado. Vamos festejar. Ah, meu querido, uma das coisas mais difíceis para filhos mais jovens é aceitar a graça de Deus. Deus não é padrasto, Deus não é patrão, Deus é pai, e com amor eterno Ele te ama. Ah, mas eu não mereço. Graças a Deus por isso, porque é o sangue de Jesus que fez isso possível. Ele é a ponte entre Deus e nós, e Ele faz novos caminhos. Oh meu Deus, que evangelho lindo. E aí você precisa entender um negócio: o Senhor está prestes a te restituir essa manhã. Ei, Santa Rosa, filhos mais velhos, chega de ser escravo. Nós precisamos voltar ao nosso lugar da filiação. Ei, filhos pródigos, o evangelho é para você também. Agora preste atenção, que essa restituição é tão bonita. Quando ele chega, o pai devolve tudo para ele. Primeiro o pai fala: toma aqui o seu anel. A filiação, o anel da família. Você é filho, você não é escravo. Vamos vestir uma nova roupa, que a roupa suja tem que ser trocada. E o Senhor fala assim: ó, o sangue de Jesus cobre toda a tua falta. Vamos botar uma sandália no pé. Sabe o que ele fala? Que não importa o seu passado, ainda há muito que andar. O Senhor tem ministério para a tua vida. E o filho que estava morto reviveu. Hoje de manhã, filhos, a mesa está posta, mas hoje você que vai escolher ou viver pela regra do débito e do crédito. Você vai escolher ou viver no chiqueiro como filho pródigo, ou viver no coral da igreja como filho mais velho. É tudo perdido. Desculpa, tia Meire, desculpa. Ou no chiqueiro, ou no ministério, ou no chiqueiro, ou no projeto missionário. Mas hoje Deus te chama para sentar à mesa com Ele. Gente, esse é o evangelho que eu sempre sonhei. Cristo como centro, e nada mais importa, só o Senhor. Nada mais importa, só o Senhor. Um lugar de inclusão que as pessoas vêm como estão, mas são transformadas pelo poder do Senhor. Mas um lugar de inclusão que a gente tem também o tempo das pessoas, desde que haja quebrantamento. Deixa eu te fazer uma pergunta: você pode desarmar? Você pode olhar para o seu irmão como irmão de verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta: você pode entender que a coisa mais preciosa que você tem é o Pai? E nada supera o Pai.